Hoje vamos falar da economia da Argentina e sabemos como o país está em crise e muitos estão tentando burlar o sistema com o conhecido câmbio blue, onde se torna mais vantajoso para os estrangeiros usarem seu dinheiro no país, ao invés de usar o câmbio fixado pelo governo como forma de movimentar a economia e os negócios. Isso costuma acontecer muito na capital da Argentina, mas precisamos entender tudo o que está acontecendo. Então, o novo presidente herdará um país em desordem econômica e social, correrias bancárias e até mesmo um ex-presidente considerado culpado de fraudar o Estado. E isso é um dos poucos problemas, mas o problema é que a Argentina é conhecida como o país que nunca perde uma oportunidade. O problema é que não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, o que causa a frustração dos argentinos com a disfunção econômica. E galera, decidi trazer esse vídeo sobre a Argentina porque poderemos comparar com a nossa economia e buscarmos individualmente mudar nossa situação, porque o governo é o reflexo do seu povo. Com todos esses problemas e desânimo da população, surgiu o candidato considerado radical chamado Javier Milei, que quer dolarizar a economia, pois é uma forma de acabar com o Banco Central, pois claramente o país durante décadas não soube se gerenciar, então é preciso de uma atitude mais drástica. E os eventos dos últimos anos ainda ajudaram a deixar a economia global mais difícil. Agora imagina que você é um país que já está em apuros, e para você entender o quão ruim é, vamos comparar a Argentina, que é o segundo maior país da América do Sul, com os outros países, como no Reino Unido, e vemos que a inflação na Argentina está seguindo a um ritmo disparado e só não consegue ser pior do que a Venezuela e do que o Líbano. A inflação se tornou tão grande que as pessoas não conseguem mais pagar as contas porque a cada dia o dinheiro vale menos e é preciso sempre imprimir mais dinheiro, e muitos no país estão tentando se proteger guardando o dólar como forma de fuga em últimos casos. E para piorar de forma legal, os argentinos só podem comprar $200 mensalmente. Por isso foi criado o chamado mercado negro, que muitos conhecem como câmbio blue. Já fizemos uma boa introdução e sejam educados na hora de comentar, hein, galera? Porque eu estou de olho. E eu sou o F, então se prepara e vamos para mais uma história. A razão pela economia da Argentina estar onde está é algo histórico, sendo que já foi um dos países mais ricos do mundo. Há muitas razões por trás do declínio da Argentina, e um desses é o legado do Juan Domingo Perón, eleito presidente em 1946. E ele conseguiu chegar ao poder depois de ter sido inspirado pela Itália fascista de Mussolini, que teve uma grande intervenção estatal, e ele combinou isso tudo com um movimento trabalhista muito forte e introduziu a jornada de trabalho de 8 horas, o que necessariamente não é algo ruim, até porque também temos essa mesma base, mas da mesma forma não temos a melhor das qualidades, diferente de países onde o trabalhador é remunerado pelo tempo de trabalho. O governo aumentou os salários para os pobres e criou muitos programas de bem-estar social. Ele também abraçou o isolamento econômico com foco na soberania nacional, fazendo com que o país não precisasse competir com o exterior. Mas sabemos que se você não conhece seu inimigo, você não é capaz de combatê-lo. Então, ao volta ao mercado internacional, simplesmente se tornou uma competição desigual. E os peronistas ficaram no poder durante 16 anos dos últimos 20 anos. Mas um dos problemas com o peronismo é que eles não evoluíram com a globalização. E com o mundo, as exportações da Argentina encolheram ano após ano. Isso sem considerar que a Argentina tem uma das maiores reservas de lítio e também é muito rica em cobre. Mas apesar disso, o Chile é o maior exportador de cobre do mundo e a Argentina não produz cobre. Pessoal, lembrando que estou trazendo alguns pontos, e se eu for entrar a fundo em todas as políticas governamentais, tudo que foi realizado, acho que poderíamos fazer um documentário. O governo argentino tem gastado com subsídios de preços e, para você ter uma ideia, o europeu médio gasta cerca de $40 por mês em eletricidade, mas o argentino médio gasta cerca de $5, 8 vezes menos. Em apenas 2022, isso custou ao governo 12,5 bilhões de dólares, cerca de 2% do PIB da Argentina. E essa generosidade, entre aspas, do governo não para por aí, pois um terço
dos trabalhadores são empregados pelo Estado, então uma grande quantidade de dinheiro é gasto com funcionários públicos e pensões dos aposentados, sendo que o foco deveria ser no investimento em tecnologia e infraestrutura, o que garantiria um desenvolvimento no curto e no médio prazo e traria um bem-estar maior aos pobres, mas no final o que tem vencido é a simples impressão de mais dinheiro para manter a economia girando. A economia da Argentina teve um déficit fiscal nos últimos 13 anos, e não preciso nem dizer que ficar em uma situação ruim por 13 anos seguidos deixa as coisas cada vez mais difíceis de se resolver, porque uma hora o país se torna dependente do Banco Central para custear suas contas do governo, mas a quantidade de dinheiro sobe junto da inflação. Alguns comerciantes no país têm adotado uma prática protecionista de pedir dinheiro estrangeiro emprestado ou receber em outras moedas de turistas, pois é certo que a desvalorização será muito menor, e quem sabe pode ser a saída caso precise ter uma fuga do país. Antes, o problema fosse só imprimir dinheiro, mas o governo tem o costume de pedir dinheiro emprestado e dar grandes calotes, e muitos países começaram a negar os empréstimos que talvez nunca voltem. Mas hoje existem duas grandes instituições que continuam emprestando. Uma é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o outro é o governo brasileiro, que depois de anos de calote, continua acreditando que tudo será pago. Mas o problema é que o histórico brasileiro mostra que somos muito bons em emprestar, mas não em cobrar, e quando a dívida aumentar, nós só sabemos perdoar. Hoje a dívida da Argentina com o FMI é mais do que o dobro da do Egito, o segundo maior devedor, e no total a Argentina detém quase um terço de todo o empréstimo total do FMI, e uma das críticas que a maioria das economias tem em relação ao FMI é que a condição que eles colocaram sobre a Argentina foi tão leve que eles não precisam tentar estabilizar a economia e não precisam fazer nenhum esforço. Então esse dinheiro emprestado foi só mais uma oportunidade perdida pelo governo argentino. Hoje, o FMI cobra sua dívida em moeda estrangeira, como o euro ou o dólar, e a forma que o governo faz para conseguir esse dinheiro só deixa a situação pior. Acho que já falamos sobre o câmbio blue, e além disso, ainda coloca restrições comerciais na produção e exportação da soja, colocando um imposto de 33%. Então, se uma tonelada de soja custa $500, desse valor $165 vai para o governo, e na hora do produtor trocar o dólar recebido na venda, ele é obrigado a trocar no câmbio oficial do governo, que chega a ser 2 vezes menor. Uma das estratégias usadas pelos produtores é estocar uma grande quantidade de soja até o dólar melhorar e pegar a pequena oportunidade. Mas sabemos que o governo não aceita perder, então para melhorar, entre aspas, ele criou o dólar soja para tentar ajudar os agricultores, mas enquanto dá em uma mão, é tirado em outra. É difícil prever o crescimento da Argentina nos próximos anos, pois diferentes presidentes têm proposto soluções para esse enigma econômico, mas o resultado tende a ser o mesmo, apenas mais dívida e mais inflação. Hoje é muito difícil de consertar a economia argentina, e isso se deve ao fato de que muitas das coisas que falamos estão interligadas. Todo mundo concorda que o governo precisa gastar menos e precisa gastar de forma mais inteligente, e reduzir os subsídios ajudaria. Mas se você fizer isso, vai aumentar a inflação, e isso geraria mais inflação e mais desvalorização da moeda. As eleições presidenciais de 2023 se aproximam, e pode ser a salvação, mas é difícil convencer uma população que tem passado por situações difíceis que a dor no curto prazo será saída no longo prazo. Um exemplo é no Brasil, quando o ex-presidente tentou reduzir alguns gastos do governo para tentar organizar a casa, uma parte da população não enxergou com bons olhos, boicotando as medidas. Mas após a chegada do novo governo, as contas que já estavam altas simplesmente aumentaram. Parece que a história sempre se repete, e ao invés de usarmos isso para mudar o futuro, resolvemos repetir esperando resultados diferentes. E termina esse vídeo com uma frase de um rei sábio: a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Se curtiu, deixa seu joinha para impulsionar o canal e se inscreve se quer ver mais acontecimentos e saber como as finanças podem impactar o rumo de uma nação. Obrigado a todos, agora vou nessa.
Fui!